Gente, aqui no Café com Notícias, satisfação em receber a doutora Karen Alvarenga, advogada, especialista em Direito Ambiental, doutora pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Bom dia. Bom dia, Renato e ouvintes. Doutora Karen, o assunto da pauta do dia de todo mundo é a tragédia em Mariana, um dano ambiental que a gente até perde a fala de imaginar a extensão dos prejuízos. Os danos ambientais, a princípio, eles são incomensuráveis. Alguns dos danos podem ser medidos, que são a perda do ecossistema, a perda da fauna, da flora e das funções ecossistêmicas, além da perda do patrimônio cultural, histórico-cultural, que também faz parte do meio ambiente. Numa situação dessa, qual que é a responsabilidade da empresa perante o dano ambiental? No dano ambiental, a responsabilidade da empresa é objetiva e solidária. E o Ministério Público está apurando os fatos, as causas e as consequências e tomará as providências através de ação civil pública. A gente vê também pelos noticiários, as imagens de TV, o que está rolando aí nas redes sociais, o sofrimento das famílias atingidas. Obviamente, todo mundo, como a gente já citou, não tem como passar batido o dano ambiental. Mas e as pessoas? Quais são os direitos das pessoas atingidas? Sim, a responsabilidade da mineradora em relação aos direitos individuais das pessoas atingidas, ela também é uma responsabilidade objetiva, o que significa que não há necessidade de provar a culpa da mineradora. O risco da atividade de mineração é tão alto que o risco define a responsabilidade objetiva. Entre as pessoas atingidas, a gente pode classificar como dois grupos básicos, aqueles atingidos diretamente pela tragédia e os atingidos indiretamente. Como é que se faz isso? Os atingidos diretamente foram aqueles que correram da morte ou até mesmo, infelizmente, morreram e que tiveram danos tanto materiais como imateriais. Os danos materiais, que são aqueles relacionados à perda da moradia, eletrodomésticos e outros bens que eles possuíam. E os danos imateriais ou os danos morais são aqueles sofridos com os traumas psicológicos, a perda da história, a perda da conexão social que havia naquele distrito. E todos esses danos podem ser pedidos ressarcimentos e indenização para a mineradora. Agora, é fácil ou difícil de se calcular esse prejuízo material das pessoas? O cálculo do prejuízo tem de ser comprovado. Então, muitas das vezes, é um pouco difícil de comprovar, porque tudo foi perdido. As notas fiscais e essa memória mesmo. O que se usa muito em juízo para provar as perdas materiais é o uso de testemunhas, porque as testemunhas, os vizinhos, as pessoas que moram no distrito de Bento Rodrigues, elas podem ir a juízo e testemunhar que os bens que as pessoas possuíam. E aqueles atingidos indiretamente? Sim, a lama do desmoronamento da barragem foi carreada através da bacia do Rio Doce. E existem aqueles que foram atingidos indiretamente, que são os fazendeiros, as pessoas que moram próximo aos cursos de água, que perderam com o abastecimento de água, a irrigação de suas plantações e também com a dessedentação de seus animais. Então, existem duas formas. Tanto aquelas pessoas que sofreram diretamente podem procurar a mineradora para negociar as indenizações e compensações e podem também ir a juízo, como aqueles que perderam indiretamente também têm de comprovar o nexo causal, ou seja, que a perda ou os lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, está ligado à lama que foi carreada. Uma ação judicial dessa, a gente já imagina que não é nada rápida, né? Não. O direito, ele é muito claro no Código Civil e também não precisa de se provar a culpa da mineradora, o que já facilita para as vítimas autoras das ações. Todavia, tem de se provar qual o dano que foi sofrido, o valor do dano. E isso através de testemunhas, mas é algo que precisa de audiência e também o nosso sistema judicial, ele é moroso, ele tem muitas oportunidades de recursos. E o interessante é que tragédias como essa vêm se repetindo, Minas Gerais mesmo já teve tragédia semelhante em Cataguases, Muriaé, Miraí. A senhora tem conhecimento de como está a situação das pessoas que foram atingidas nessas outras tragédias já acontecidas? Eu tenho conhecimento das questões processuais. Em 2007, aconteceu o desmoronamento da barragem em Muriaé e Miraí, da mineradora Rio Pomba. Agora, em 2014, que estão saindo os recursos do Superior Tribunal de Justiça, em que elas têm recebido indenizações tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais. Foram propostas aproximadamente 4.000 ações em Muriaé e 500 ações em Miraí.
Então, são quase 4.500 ações e os processos ainda estão em fase de recurso. A gente acompanhando aqui, né, toda a repercussão dessa tragédia em Mariana, o Ministério Público já está querendo, inclusive, que a mineradora, no caso a Samarco, já indenize antecipadamente as vítimas. O que pode ser feito na prática como indenização? Essas famílias, essas 612 pessoas ainda estão em hotéis, pousadas, que estão sendo pagas pela mineradora. O que elas podem pedir em juízo ou de forma negocial é uma moradia permanente, para que elas possam recomeçar as suas vidas. E também o que as pessoas podem pedir é uma remuneração mensal, que o Ministério Público já pediu para elas no valor de um salário mínimo, mas as pessoas que, por exemplo, viviam da agricultura familiar, a única renda delas era a agricultura familiar. Então, esse salário mínimo é o básico, o mínimo mesmo. E agora as pessoas têm de comprovar a sobrevivência na agricultura familiar e requisitar indenizações de acordo com a situação de cada pessoa. Ok. Quem quiser algum outro esclarecimento, doutora Karen, a senhora quer deixar um contato? Eu gostaria de deixar o meu e-mail, que é karen@kaconsultoria.com.